Gravar. Bom, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer estar hoje com vocês. Estávamos esperando por esse momento, né? Estávamos nos organizando para tal. E aí, como que vai funcionar hoje? O que nós pensamos? Nós vamos fazer um primeiro momento em que a professora Thais vai se apresentar e apresentar para nós um pouquinho da UAB. O professor Adriano vai fazer uma fala também. Depois eu quero apresentar para vocês de forma sucinta o curso e logo depois a gente vai fazer a nossa roda de conversa com o professor Maurício. Essa é a nossa organização. A nossa ideia é em 1 hora, mais ou menos, nós fazermos tudo isso, né, para não ficar muito maçante, muito pesado para vocês. Colocamos que para nós é muito importante, né? Já vou frisar novamente esse momento, e queremos também colocar que todos vocês sintam à vontade para participar desse momento, seja abrindo a câmera, sendo abrindo o microfone, e a gente vai poder conversar. A ideia é a gente conversar sobre o nosso curso, tá? Então, fiquem bem à vontade. Professora Thais, então, a gente está com a professora Thais Andréa Baldiceira, ela é a coordenadora geral da UAB no IFAR, então, da Universidade Aberta, no Instituto Federal Farroupilha, e ela vai conversar com vocês um pouquinho. Fique à vontade, Thais. Tá bom, professora Elisângela, muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Como a professora Elisângela já me apresentou, me chamo Thais Andréa Baldiceira. Nesse momento, né, estou como coordenadora geral, né, da Universidade Aberta do Brasil, vinculado ao Instituto Federal Farroupilha. Sou professora do IFAR há mais de 15 anos, né, e nesse momento, então, estou aqui juntamente com a minha colega, a professora Ciomara Brock, que é a minha parceira, né, que é a coordenadora adjunta da UAB dentro do IFAR, que coordenamos aí um conjunto de cursos novos, de alunos, de colegas professores, apoio técnico, tutores, né, e contamos com a importante colaboração dos coordenadores de polo da UAB. Para quem está chegando, né, eu pedi ali no chat para colocarem as localizações, vocês têm muita gente de longe, né, e isso é muito bom, porque é um dos pontos muito positivos que o ensino à distância nos dá, né, nos dá essa possibilidade de troca, de encontrar colegas assim de diferentes regiões, muitos até de fora do Brasil, né, que estão no exterior e que vão participar dos nossos cursos. O Instituto Federal Farroupilha, ele tem a sede da reitoria na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, e hoje nós temos 11 polos ativos e mais 2, né, em momento de implantação. Então, no total, nós temos 13 campos, né, perdão, não polos, eu já estou misturando as UABs com o IFAR, né? Então, nós temos 13 campos do Instituto Federal Farroupilha, né? E estamos, assim, muito felizes, né, com esse nosso ponto de partida, porque nós estamos, né, nesse momento, inaugurando 2 pós-graduações na modalidade UAB-EAD. Nós temos a especialização que vocês fazem parte, né, especialização em inovação e ensino de matemática, e nós temos uma outra especialização também em gestão, estratégia e inovação. São 2, dentro do IFAR, nós fazemos parte de 2 pró-reitorias, né? Nós temos a reitora, nossa reitora, a professora Nídia Ehring, né? E abaixo nós temos 2 pró-reitorias que nós fazemos parte. A pró-reitoria de ensino, né, onde fica a diretoria de educação à distância, que é composta lá pelos colegas, a professora Raquel e o professor Adriano, que está aqui conosco e depois vai conversar um pouquinho com vocês. E dentro da pró-reitoria de PRPPGI, né, pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação em inovação, aonde os nossos cursos, né, de especialização fazem parte também nesse formato. Então, nós integramos, né, essas 2 pró-reitorias. O que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho que dizer para vocês que nós participamos da formação desses cursos, que nós juntamos uma equipe de profissionais muito qualificados,
e que pensaram em cada disciplina, em cada componente curricular, né, com muito cuidado, para poder atingir exatamente aquilo que a gente acha o mais importante para vocês. É estar preparados, né, tanto na docência, quanto no momento atual, no contexto das inovações, das metodologias diferenciadas, né, das diferentes posturas dos nossos alunos. Então, a gente tem um trabalho assim muito de muita qualidade nessa pós, e foi muito pensada e muito querida por toda essa equipe de professores que montou e por todos esses mais. Queria dizer para vocês, assim, se sentirem muito bem-vindos. Agora vocês são alunos do Instituto Federal Farroupilha, né? Aqui do Rio Grande do Sul, aqueles que são mais de longe, né? Então, estão estudando e participando disso. Pode ser que vocês ainda tenham, e vão ter muitas, né, dúvidas. Eu vi que perguntaram ali no chat, vai falar do curso, vai explicar tudo. Calma, pessoal, vamos com calma, né? Esse é o nosso primeiro dia, o nosso primeiro encontro. É para vocês nos conhecerem, é para a gente também conhecer vocês. Nós vamos ter ali o ambiente Moodle de trabalho, a professora Elisângela aí é o ponto de referência de vocês, mas também teremos 4 professores extremamente qualificados. O professor Maurício aí, que está conosco hoje, né, vai ser o primeiro professor de vocês, uma pessoa espetacular, e vocês vão conhecer ele em breve. E vocês vão ter outros professores também muito qualificados e pensando muito em vocês. Nós temos todo o apoio, como eu comentei antes, né, dos nossos tutores, nossos coordenadores de polo, de toda a equipe multidisciplinar da UAB, que vai estar apoiando vocês, sanando as dificuldades, ajudando em vários pontos, né, dentro das disciplinas, do andamento do processo. Então, não fiquem assim tão ansiosos em querer saber tudo num primeiro momento, porque aos poucos a gente vai chegar lá, né? A professora Elisângela vai dizer para vocês também que vocês vão ter encontros com ela regularmente, para poder tirar dúvidas, para poder conversar um pouco mais, né? E nesse contexto mesmo é só dar boas-vindas, dizer que eu estou extremamente feliz em recebê-los nesse momento e dar um abraço de todo o Instituto Federal Farroupilha a vocês. Tenho certeza que vocês vão estar num curso de muita qualidade, né? E a gente espera assim que saia muitos frutos desse curso para vocês. Tá bem? Muito obrigada, professora Elisângela, muito boa noite. Professor Maurício, também seja bem-vindo. Certo, obrigada, Thaís. Professor Adriano, o senhor quer fazer uma fala? Quer se apresentar aos alunos? Bom, então, como o Adriano ainda não está conseguindo a conexão, eu vou fazer a parte, então, de apresentar o curso para vocês. Então, eu sou Elisângela Fuxichons, sou professora do IFE, né, do IFAR, em Júlio de Castilhos. Estou no campus há mais de 16 anos, então, um pouquinho mais que a Thaís, né? E trabalho dentro do curso com a licenciatura em matemática, com o ensino médio, e fomos nós, dentro do campus Júlio de Castilhos, que constituímos um grupo e pensamos essa pós-graduação para propor a vocês. Então, como disse a Thaís, foi pensada com muito carinho, né? E a gente espera que ela ajude muito na formação de vocês, principalmente na prática de vocês. Então, para começar, eu vou apresentar um pouquinho o curso para vocês, mas como eu disse, de uma forma sucinta, para a gente não se tornar tão longos na nossa fala. Mas eu vou estar à disposição de vocês sempre, né? A gente vai poder conversar, e aí vocês podem, sempre que necessário, entrar em contato. Vamos, então, começar aqui. Deixa só eu colocar aqui, para eu apresentar. Aqui, compartilhar a tela. Alguém quer fazer alguma pergunta, ou quer fazer algum comentário conosco? Essa aqui. Parei que não está ainda ali, né? Opa. Vai ter que ser na tela cheia, não consegui abrir a janela. Mas vamos lá. Então, vamos na tela cheia mesmo. Agora vocês vão ver tudo que está aberto ali. Então, vamos lá.
o curso de especialização em inovação em ensino de matemática, como eu abri a tela cheia, eu não estou enxergando vocês nesse momento, tá? Então, qualquer coisa, vocês me chamem. Esse nosso curso, tem gente querendo entrar. Só um pouquinho, vamos adiante aqui. Bom, então esse curso é uma especialização lato sensu, né? Então ela tem a carga horária de 360 horas, foi dividida em 3 semestres, e nós fizemos a oferta em 5 polos. Então vocês, cada um de vocês faz parte de um dos polos, que são Candelária, Santiago, São João do Polesine, 3 de Maio e Uruguaiana. Em cada um dos polos nós temos 30 alunos inscritos, então o grupo de vocês é de 150 alunos. Quando nós pensamos essa especialização, nós tínhamos um objetivo. Então, qual foi o objetivo proposto que a gente colocou lá para ela, né? Qualificar os professores da educação básica e da educação profissional para desenvolver estratégias didáticas inovadoras e contextualizadas para o ensino de matemática em sua área de atuação. A área de atuação, por quê? Porque a nossa proposta do curso é para alunos, é para professores, né? Formados na licenciatura em matemática ou alguma licenciatura de ciências com habilitação em matemática e para pedagogos. Então, a ideia é trabalhar com toda a educação básica, né? Então, nós temos professores que atuam desde as séries iniciais até os professores das séries finais. O curso tem, como eu comentei com vocês, ele está dividido em 3 semestres, né? Então, as disciplinas, eu quis trazer aqui o quadro, tudo que eu estou trazendo aqui tem lá no PPC do curso para vocês olharem, se vocês quiserem dar uma lida, alguns já podem ter lido, né? Mas se quiserem ler, a gente tem lá, tá? Então, nesse primeiro semestre que iniciamos hoje, vocês têm 4 disciplinas. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem, que é com o professor Maurício, Teorias do desenvolvimento da aprendizagem, Metodologia para a pesquisa e educação matemática 1 e Tendências e metodologias de ensino de matemática. Cada uma delas com a sua carga horária e vai ser organizada com os professores por tópicos, tá? E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O segundo semestre já são 5 disciplinas, todas elas com 30 horas, e aí vocês veem aqui, né, que nós temos diversidade de educação matemática, tecnologias digitais para ensino de matemática, e aí entra as práticas, né? Práticas docentes para o ensino de geometria, para o ensino de números, para o ensino de grandezas e medidas. E no terceiro semestre ainda entramos com a álgebra e com a probabilidade estatística, então todos os campos que a BNCC traz para a gente dentro do ensino de matemática. E também daí a disciplina de metodologias para pesquisa em educação matemática 2. Então, essas disciplinas elas vão ser organizadas, como eu já falei para vocês, em tópicos, onde o professor vai ter datas para organizar o material e liberar para vocês vão ter prazos, mas tudo isso vai ser conversado em cada uma das disciplinas com os professores. E como a gente já disse antes, né, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco. Bom, qual é a metodologia, então, de ensino utilizada nessa especialização? Ela vai ser ministrada no ambiente de aprendizagem, ambiente virtual, né, o AVE, ambiente virtual de ensino e aprendizagem, do IFAR. E cada componente curricular, vocês viram ali que eles têm 15, 30, 45 horas. A cada 15 horas desenvolvidas, o professor, ou a professora, né, vai fazer 3 horas de atividades síncronas com vocês. O que são essas 3 horas de atividades síncronas? São encontros que eles vão combinar com vocês, aí 1, 2, 3, onde ele vai fazer alguma proposta, né, de uma atividade, e para vocês trabalharem juntos. Claro que tudo isso vai ficar gravado, né, depois vai ser disponibilizado, mas é importante a questão da presença de vocês nesses encontros síncronos também, tá? Mas é síncrono, né? Então, cada um na sua cidade, mas aquele momento de conversa com o professor mais de pertinho. Bom, para avaliação, quais são os critérios que nós utilizaremos para avaliação dentro dessa especialização? Ela segue o regulamento do IFAR, né, de avaliação do rendimento escolar. Ela vai ser feita de uma forma diversificada, sob um olhar reflexivo dos envolvidos no processo. Então, cada professor vai organizar a forma como ele vai fazer a avaliação. Nós vamos fazer uma avaliação na forma de resenha, uma forma de
montar um material para entregar, né? E aí, seminários. Então, cada professor vai pensar e vai conversar com você sobre as formas de avaliação. E aí também, pelo menos 2 instrumentos avaliativos ele vai propor para que vocês façam para constituir a nota, que na verdade é um conceito, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, o resultado final de vocês em cada uma das disciplinas vai ser conceito, e o aluno vai ser aprovado a partir do conceito C, né? Então, que seria a nota 6, 7. Aí também a questão da frequência de vocês nas atividades síncronas e assíncronas, elas serão importantes e elas serão necessárias para a questão da avaliação de vocês. E o nosso curso propõe que no final dele vocês façam um trabalho de conclusão do curso, o TCC, que a gente sempre fala, né? Mas na forma de um artigo científico. Então, vocês vão, a partir da prática, né, do trabalho, da presença, né, do contato com os professores, vocês vão pensar algo que no final vocês vão escrever sobre, né? Pode ser dentro das práticas que vocês vão ter, alguma aplicação, e daí trazer na forma de artigo. Isso vai ficar, isso com o tempo a gente vai pensando, né? Esse primeiro momento é só para contar que vai ter, aí depois vocês vão organizando isso. E aí, gente, nós temos 2 plataformas, tá? Que vocês estão sendo incluídos. Estão sendo cadastrados e também vocês vão ter acesso a elas, tá? Que é o SIGA, que é o nosso sistema da instituição, que esse sistema, nele, vocês estão já cadastrados, e agora nós vamos matriculá-los a cada disciplina, tá? Para esse sistema, ele vai ser um sistema mais documental. Eu anotei aqui para eu não esquecer. Por quê? Porque é nele que vocês vão poder pegar histórico, vão poder pegar atestado de frequência, vão poder acompanhar a questão de avaliação, né? As notas, os conceitos, vão poder acompanhar o plano de ensino do professor, por mais que ele também vai colocar no Moodle. Então, esse sistema vai ser mais para essa parte documental. Como eu disse, vocês já estão cadastrados, agora nós vamos para o processo de matricular, e depois vocês vão receber um tutorial para entrar no SIGA, tá? Então, é só para vocês conhecerem nesse primeiro momento. O Moodle já vai ser a plataforma que nós vamos usar para tudo, vamos dizer assim, né? Relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. Então, no Moodle, vocês vão ter as aulas, né? Os materiais, aí tudo que a gente for fazendo com vocês vai estar lá disponível. E vocês também já estão inscritos no Moodle. E no Moodle, eu até coloquei ali, ó, essa é a senha que foi salva para todos. Então, no Moodle, eu vou mostrar o acesso, até eu vou fazer isso agora com vocês. Elias, só dá uma conferida se não tem ninguém pedindo para entrar, que tem uns colegas aqui avisando que tem umas pessoas pedindo. Tem, só que eu vou ter que sair daqui porque eu não consegui botar só a janela. Dá um S que diminui aí. Tá. Não tem problema, Elias, é só para liberar o pessoal. Vai lá, Elias, vai lá, Elias. Pessoal, Isso. Então assim, o SIGA é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica de atividades acadêmicas, né? Ele não vai ser a sala de aula, mas sim a parte que vocês vão poder achar atestado de frequência, que vocês são regular ao curso, né? Esse tipo de coisa. Uhum. E o Moodle vai ser a nossa sala de aula virtual. Uhum. Né? Todas as atividades vão ser postadas ali, materiais, vídeos, enfim, tudo vai acontecer mais no Moodle, mas tem o SIGA também. Isso aí, só para complementar, né? Como eu coloquei ali no chat, tá, pessoal? O link do Moodle, tá? Esse link já é com o curso, já está lá, né? Vocês já foram cadastrados. Vocês podem fazer o primeiro login usando o CPF, né? Como login, e a senha é trocar@2025. Tá? Lá dentro vocês vão poder acessar lá, vão poder ver o primeiro semestre, vão poder ver as disciplinas que já estão abertas lá. Quando vocês entrarem, né, algumas disciplinas ainda não há materiais lá, porque o nosso início efetivo, né, vai acontecer
daqui mais uns dias, né? A professora Elisângela tem um calendário ali das entradas das disciplinas e ela logo avisa vocês também, tá? Vocês estão visualizando a página aqui, né? Do SIGA, a gente está vendo Sim. eles. Ó, a gente só, eu pensei em colocar o processo para entrar no Moodle, porque daí já fica gravado, né, na aula. Isso, então, na verdade, Elisa, a gente está vendo o Canva. Então só um pouquinho, não mudou. A gente está vendo o Canva. Tá, então vamos voltar aqui. Fecha o Canva, Elisa. Eu acho que tem que parar. Isso. Vamos lá, vamos de novo aqui. Aí eu vou colocar, tá. Vai de novo na tela cheia, só deixa eu permitir mais alguém entrar aqui. Só o colega entrar. Aqui. Bom, de novo tela cheia, só para eu poder mostrar, aí a gente aí eu posso depois passar para o professor Maurício, e aí vocês podem fazer algumas perguntas mais, para que eu possa ir dando entrada para as pessoas na sala, tá? Então, aqui, ó, tá dando para ver agora? Estão conseguindo acompanhar? Sim, agora sim, tá. Uhum. Então, olha só, esse é o site do IFE, tá? Num primeiro momento, vocês, então, pelo menos para a primeira vez, vocês podem acessar o portal, tá? Acessando o portal, aqui embaixo a gente tem Portal EAD. Entrando aqui, vocês vão vir aqui do ladinho, Moodle nova versão. E escolher a UAB e os cursos de pós-graduação, aqui está o nosso. Tá? Então, só para ficar gravado, para vocês saberem, mas esse passo a passo nós vamos mandar para vocês. Não se preocupe agora em querer anotar, vai estar salvo aqui na nossa gravação, e também nós vamos mandar o tutorial tanto do SIGA quanto do Moodle para vocês, tá? Acho que para começo... deixa só eu fazer mais um comentário, deixa eu interromper aqui. Como a professora Thaís já disse, eu vou estar à disposição. A princípio, a gente colocou o sábado de manhã, né, como um momento para conversa, mas sempre que vocês precisarem, vocês se sintam à vontade para chamar. Eu vi que a Letícia Gonçalves levantou a mão. Letícia, fica à vontade. Desculpa, foi engano, eu estou tentando abrir Não tem problema. celular. Desculpa. Tá bom, tá certo, bem tranquilo. Mais alguma, não sei se tá bom assim, né? Se para vocês deu para dar uma acompanhada, dar primeiro ter uma primeira ideia, né, do curso. Como eu disse, nós temos o PPC do curso, essas informações, todas elas estão lá, mas também a gente vai disponibilizar para vocês, nesse primeiro momento, por e-mail, né, os tutoriais e tudo, e depois a gente vai usar o Moodle como uma forma de conversa. Vamos passar, então, feito o primeiro momento, que é de apresentação, né, da instituição, né, do que é o UAB, o que é o curso de especialização, nós pensamos agora em fazer uma roda de conversa. Então, uma roda de conversa, o momento da gente poder conversar. E para esse momento, eu convidei o professor Maurício para vir conversar conosco sobre a inovação no ensino de matemática. Tá? Vou passar a palavra para ele, acho que ninguém melhor que ele para poder se apresentar para vocês, e aí vocês fiquem à vontade para participar, tá, gente? Momento da gente poder conversar um pouco. Contigo, Maurício. Então tá, obrigado, uma boa noite a todos. Fico muito contente pela presença massiva de todos, assim, olha, estou encantado. Tá com 88 participantes. Muito bem. E eu estava lendo ali no chat, tem gente de tudo que é canto desse Brasil, Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Norte, Manaus, Piauí, São Paulo, Minas Gerais. Facilitar tem de todos os estados. Bom, como a Elis comentou, meu nome é Maurício Ramos Lutz. Por coincidência, vou ser o primeiro professor de vocês, vai ser o primeiro contato com vocês na plataforma Moodle. Mas eu acho que foi meio sem querer, né? Eles não foi querendo, mas acabou sendo.
Depois a gente definiu as disciplinas, acabou sendo a minha primeira, que é metodologias ativas e ensino e aprendizagem. Mas tranquilo. Bom, eu sou licenciado em matemática, com mestrado em ensino de matemática, doutorado em ensino de ciências e matemática, já atuo no Instituto Federal Farroupilha há 15 anos, já sou docente, trabalho diretamente com a graduação em matemática, trabalho no mestrado profissional no PROF, que a gente chama o PROFEPT, o PROF-EPT, né, de Ensino Profissional Tecnológico, aqui da nossa instituição também. Atualmente não estou trabalhando com a graduação, com o ensino médio, estou só com a graduação. E aí é um prazer quando, né, conseguir participar da seleção e conseguir trabalhar com vocês numa disciplina que eu tanto gosto também, né, essa parte de tecnologias. Eu possuo 3 especializações, uma em estatística, junto com a colega Ciomara, também gosta da estatística, práticas pedagógicas, que é uma coisa que eu sentia necessidade de ir atrás também, e mídias digitais, que foi meio uma paixão que acabou indo por uma área que eu gosto muito, que é a parte de tecnologias, né? Então eu vou passar aqui a começar a fazer a apresentação. Maurício, só fazer um comentário que eu vi que o pessoal botou, agora eu abri as mensagens para dar uma olhada, né? Os colegas dos polos ficaram de fazer grupos no WhatsApp com vocês, tá? Então, provavelmente, cada polo vai ter um grupo de WhatsApp. E acho que depois nas disciplinas também os professores vão acabar fazendo, né? Porque é o meio mais rápido de comunicação, né? Tá? Mas é só para vocês ficarem sabendo. Então, acho que vocês estão vendo. Então, a ideia de hoje, quando a Liz me convidou para fazer uma fala, ela me deu uma ideia, né? Vamos falar um pouquinho sobre inovação no ensino de matemática, né? Além disso tudo, sou líder do grupo de estudos e pesquisas em tecnologias digitais. Tecnologias educacionais na educação, né? O GEPTEC, que é do Instituto Federal Farroupilha. E a ideia hoje é exatamente isso, fazer uma roda de conversa, não é um monólogo. E ali, será que vai dar certo? Não sei, se a gente não tentar, não vai dar certo. Vamos tentar. Né, Elis, tu comentou comigo, não, vamos ter que tentar, vamos lá. E eu já fiz outras vezes rodas de conversa e deu muito certo, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, o pessoal é tímido. Então a ideia hoje é conversar um pouco, não é trazer soluções para o ensino, né? Mas sim trazer reflexões, né? Eu posso ir por esse meio, eu posso ir por esse outro, esse tipo de coisa, né? Mostrar o que dá, de repente, a gente pode fazer para mudar essa parte de ensino. Então, vamos lá. A inovação no ensino de matemática tem se tornado essencial no século XXI, com a introdução de novas tecnologias e abordagens pedagógicas. Aí eu pergunto, será que são novas tecnologias ou são tecnologias que a gente começou a utilizar? A utilização de metodologias ativas e ferramentas digitais potencializa a aprendizagem e torna o ensino mais dinâmico e acessível. Há muito tempo atrás, antes da pandemia, lá por 2018, 2019, um colega meu da área de tecnologia disse assim, mas quando é que a gente vai ter um crescimento da parte tecnológica no Brasil? Eu disse, olha, eu acho que daqui a 10 anos, talvez, dá para se dizer que houve um crescimento. O que é que aconteceu em 2020 e 2021? Tivemos a pandemia. E o que é que aconteceu na pandemia? Aulas virtuais, aulas assíncronas, aulas síncronas, Meet, foi Google Meet, Microsoft Teams, RNP, que é essa plataforma,
entre outras tantas plataformas também, né? Grupo de WhatsApp, ou seja, o professor teve que ser criativo, teve que se reinventar, novas tecnologias, novas abordagens pedagógicas. Eu tive uma experiência, não vou dizer que foi traumatizante, porque assim, numa segunda-feira de noite eu terminei minha aula, fui para casa, recebi um e-mail. A partir de amanhã não haverá, as aulas estão suspensas no campus e as aulas vão ser de forma remota. E a pergunta era, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai se apropriar disso? Como é que a gente vai fazer? Então, aquelas primeiras semanas, primeira, segunda semana, foi meio de adaptação no susto. Como é que a gente pode fazer, né, para ensinar matemática para um aluno? Que muitas vezes tem dificuldade de ensinar o aluno de forma presencial, né? Então, assim, foi bem complicado, mas foi desafiador. E foi umas experiências bem interessantes, né? Ok. Só que, dentro das tecnologias, nós temos que definir dois termos que é muito usado dentro dessa parte aí de tecnologias digitais, que é tecnologias de informação e comunicação. Ele é um termo bem antigo, eu diria lá da década de 80, 90, que engloba o quê? Tecnologias que permitem comunicação e transmissão de informação, como televisão, rádio e telefone. Gente, hoje tudo bem, ainda é, né? A gente usa televisão, usa rádio, usa telefone celular. Não, poucas pessoas têm, por exemplo, telefone fixo, né? Depois veio um outro termo, tecnologia digitais. Entrou digitais no meio ali, de informação e comunicação. Representa uma evolução das TICs. Por quê? Entrou digital. Aí incorporou quem? A internet, os computadores, software educacionais, como recursos funcionais para o ensino. Entre outras coisas também a gente pode utilizar para desenvolver. Então, são dois conceitos, digamos, dois conceitos chaves ali. O TIC e o TDIC. E tem o NTDIC, que é Novas Tecnologias Digitais, que na realidade são tecnologias digitais, que de nova eu não concordo muito. Então, ali, a diferença entre TIC e TDIC, né? Então, as tecnologias de informação e comunicação auxiliam na comunicação e compartilhamento de informação, enquanto as tecnologias digitais de informação e comunicação vão além, pois utilizam o potencial da internet para transformar o ensino. Com as tecnologias digitais de informação e comunicação é possível personalizar a aprendizagem, proporcionar interatividade e ampliar o acesso ao conhecimento. E agora eu pergunto para vocês. Acredito aqui que a maioria seja professores da educação básica, né? Talvez já tenham passado por isso que eu vou relatar para vocês, né? Será que toda informação disponível é confiável? O que vocês acham? É roda de conversa. Se vocês não querem abrir a câmera, ok. Eu quero escutar vocês, a opinião de vocês. A gente vai fazer uma troca de ideias. Delis, agora é com vocês. O que vocês acham? Sim. Acho que não. Exatamente. Também acho que não. Nem tudo que a gente tem acesso na internet é confiável. Aliás, hoje está mais difícil ainda, está muito complicado de achar conteúdos confiáveis. A gente acha mais coisas que não se podem confiar do que confiáveis em si. Acho que nós tínhamos que fazer uma disciplina como não utilizar a internet de repente, porque assim, ó, no sentido dos materiais, porque assim realmente concordo com vocês.
é complicado. Luiz Alberto, quer falar? Fica à vontade. Não, eu só queria acrescentar que assim, a tecnologia ela veio para auxiliar, né? Não para você usar ela como mestre. Por exemplo, o chat GPT é um chat que você pode utilizar para te auxiliar em algumas coisas. Não ele responder tudo para você, até porque nem tudo ele vai saber, porque a informação colocada lá são por pessoas. Então, a mesma deficiência que a pessoa pode ter, a tecnologia também pode sofrer. Nem cheguei no chat GPT, mas já que tu tocou o dedo na ferida, vamos lá. Não vamos varrer a sujeira abaixo do tapete. Assim, tem muita informação na internet. Eu falo assim, às vezes eu quero procurar um vídeo, né? Um vídeo legal lá sobre função quadrática. E aí tu vai ver um vídeo lá e aparece cada barbaridade do professor falando, do tipo, uns conceitos completamente equivocados, né? Às vezes, não digo nem a nomenclatura ser diferente. Aline, pode falar. Boa noite. Boa noite. A parte do chat GPT, essa semana aconteceu uma coisa bem engraçada, porque eu trabalho numa escola de tempo integral e educação básica. Aconteceu que com a cobrança, né, da SEDUC sobre as planilhas e tal, o diário de classe em dia, muitos dos meus colegas trocando numa roda de conversa, falando, né, no planejamento, usando o chat GPT. E aí eu fico com aquela dúvida. Eu ainda sou meio dinossauro, preciso do caderno, né? Caderno, livro, tirar livro, de preferência, se tiver umas traças, melhor é o livro. Aí, esses meus colegas, assim, que são os mais antigos, falando da tecnologia. Então, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. A modernidade é boa, a tecnologia é boa, mas até que ponto ela vale a pena? Eu acho assim, ninguém vai tirar o meu conhecimento, né? Em relação ao chat GPT, eu faço um alerta muito grande, né? Eu já fiz vários testes, assim, né? Existem grupos de discussões. Eu não participo no momento nenhum. Assim, conversando com colegas da área do TI, da parte de informática ali, o chat GPT, na realidade, ele é originalmente da língua inglesa, né? Então, quando tu digita uma questão de matemática, o que acontece? Ele transforma essa questão em inglês, procura na base de dados alguma coisa parecida ou igual, se ele achar, resolve a questão em inglês, transfere para o português e transmite a informação. Ok? Tem muito aluno que eu já vi ali que larga no chat GPT para ver como é que se faz tal questão. Ah, mas o chat GPT resolve certo, negativo. Resolve correto, resolve. Muitas vezes também resolve errado a questão. Olha só, quem trabalha com análise combinatória sabe que não é muito fácil trabalhar com análise combinatória. Probabilidade também não são questões tão simples, são questões mais de interpretação, né? E eu fiz um teste. Era uma questão, acho que era do Enem, ou da UBMEP, eu não me lembro o que era, que envolvia probabilidade. Ou era análise combinatória, não me lembro. Eu sei que tinha 5 alternativas, A, B, C, D e E. Joguei no chat GPT. Com o seguinte prompt de comando. Você é um professor muito experiente, com mais de 30 anos de carreira. Tem que dizer que é experiente, porque senão ele faz bem amador. E eu quero que você resolva explicando passo a passo como você chegou no resultado. E larguei a questão. Ok, resolveu lá, alternativa B. E eu assim, vou provocar agora. Bom, você tem certeza dessa resposta? Botei ponto de interrogação e dei enter.
Ele refez toda a questão e marcou a letra D. Opa, ele não tinha marcado a B, agora marcou a D. Lá vai eu de novo. Eu adoro dar nó no ChatGPT. Você tem certeza que é a letra D é porque anteriormente você marcou a letra B. Lá vai ele, refaz o algoritmo lá, achou a letra A. Lá vai eu de novo. E aí? Qual é a verdadeira resposta? A, B ou D? Cada vez que eu perguntava para o ChatGPT, ele me dava uma resposta. E se tu fosse ver a resolução dele, né, o erro era de um passo para o outro era muito sutil. Era alguma coisa de lógica matemática que ele errava. Em vez de fazer a soma primeiro, em vez de fazer a multiplicação primeiro, fez a soma, sabe? São coisinhas, foram coisinhas bobas os erros, né? Então, assim, o ChatGPT ajuda? Eu acho que ajuda. No meu ponto de vista, ele ajuda. Mas também tu tem que ter um discernimento. Ajuda até aonde? Ele não vai ser o professor, né? Às vezes eu gosto de colocar no ChatGPT e dizer assim, reescreve e melhore esse parágrafo aqui. Por exemplo, no e-mail lá. Tipo, tem muita informação nesse parágrafo. O ChatGPT organiza as tuas informações. Só que o texto foi você que escreveu. Só que o chat te deu uma ajuda ali para organizar as ideias, né? Isso ainda eu faço. Passou disso, já aconteceu assim, de querer saber como é que se resolve essa questão aqui. Larguei lá no chat, resolveu. Legal, gostei da ideia. Resolveu certo? Resolveu. Né? Mas eu não tinha pensado daquela forma. Ok, ajuda. Ajuda. Né? Só que assim, nossos alunos, eu acho hoje, antigamente, né? Dá um Google. Google sabe tudo. E realmente, se tu botar no Google ali, função quadrática, vai aparecer vídeo aula, slide, textos, artigo, livro, o que vocês imaginarem vai aparecer. Né? E se tu digitar lá no ChatGPT, elabore uma aula explicando a função quadrática, os principais pontos da função quadrática. Eu, particularmente, como professor, tenho conhecimento do que está certo e o que está errado. Se eu olhar aquela aula, eu vou dizer, não, isso aqui não tá ok, está faltando alguma coisa, né? Ou fez errado. Agora, o aluno que está aprendendo, né, não sei bem até onde teria esse discernimento, saber, aliás, ele não vai saber se está certo ou está errado. E já aconteceu em aula. Professor, mas eu li tal coisa, né, que está certo. E o senhor falou que não. Eu disse, tá, mas onde é que tu leu isso? Professor, eu li do fulano de tal lá no Google. Era um youtuber lá que tinha falado não sei o que lá sobre matemática. E eu disse, tá, mas qual é a fonte dele? Eu posso te provar que esse conceito que ele está te dizendo, da maneira que ele está resolvendo essa questão, não está correta. Porque ele falhou, aí eu mostrei para ele, porque ele errou nesse passo aqui. Isso aqui não existe dentro da matemática. Né? Eu sei que ele fez um passo errado lá e achou a resposta certa. Mas ok, né? Aí tem que mostrar para o aluno. Não é fácil fazer esse tipo de coisa na sala de aula. Mas vamos lá. Aí nós temos o quê? As metodologias ativas. Né? Só que elas não nasceram de ontem para hoje. Elas já vêm de algum tempo. Elas promovem o ensino mais centrado no aluno, tornando o protagonista do seu aprendizado. Em vez de apenas receber informação, o estudante interage, experimenta, participa ativamente da construção do conhecimento. Quem trabalha muito com isso é a Lilian Bach e o Edgar Morin. Né? Eu peguei mais atualizado 2017, mas já tem trabalho deles desde
batendo nessa tecla das metodologias ativas, que eu não vou dar o spoiler ainda, que é a nossa disciplina que vai começar logo mais, daqui a algumas semanas, tá? E aí, nós temos que também falar do ensino tradicional da matemática. Nós vivemos esse ensino tradicional. Talvez um que outro não, mas hoje na sala estamos com 83 pessoas. Eu vou chutar que no mínimo 80 dessas 83, se não todas, participaram, né, ou vivenciaram o ensino tradicional da matemática, que era baseado em quê? Aulas expositivas, o professor é a fonte do conhecimento, né? O aprendizado vai ser dado de que forma? Repetição de exercício e prova. Exercício e prova, exercício e prova, exercício e prova. Eu não acho ruim, também não acho bom. Eu acho que tem momentos de se utilizar isso aí. Essa abordagem, deixo bem claro, embora eficaz para alguns alunos, pode ser limitante para outros. Só para fazer uma contribuição, e foi pensando justamente em nós não ficarmos sempre na mesma forma de trabalho de matemática, né, que a gente pensou essa especialização. Então, a ideia é que a gente possa trazer para vocês propostas para um ensino de matemática mais ativo, mais participativo e que gere mais aprendizagem, né, Maurício? Essa é a nossa ideia com as disciplinas que vocês irão fazer dentro dessa pós. E é um desafio para nós também, né? Nós somos professores. Com certeza. Eu digo assim, né? Esse semestre eu estou dando cálculo numérico para os alunos da graduação e matemática básica 2, né? E às vezes eu tento levar alguma coisa diferente, um software, tentar fazer alguma coisa diferente na sala de aula. E realmente é difícil sair desse tradicional. Os próprios alunos, professor, nós queremos quadro, queremos que o senhor escreva lá, quero que o senhor explique, sabe? Eu tinha uma turma que era extremamente tradicional, né? Se eu tentasse levar um jogo diferente, era uma metodologia parecida da matemática que eu tinha em uma turma. Se eu tentava levar um jogo diferente, metodologia diferente, vamos experimentar uma metodologia, hoje vai ser jogos, hoje vai ser resolução de problemas. Gente, era um caos aquela aula. Eles queriam que eu fosse lá para frente e explicasse. Bom, o que é a metodologia de jogo? Funciona assim, funciona assado, papapá, com uma resolução de problemas. Gente, mas o legal é fazer na prática. Mostrar para eles que existem outras formas de se ensinar também e de aprender. E os alunos, às vezes, estão muito apegados a esse ensino tradicional, né? Vocês são formados em matemática, acredito que a maioria, né? Se não todos. Não todos, nós somos pedagogos também. Não, pois é, mas que ensinam matemática. Sim. Também. Sim, então, assim, é muito complicado isso aí, de separar essa parte, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí, Alice. Não, o que eu ia comentar é que em sala de aula, enquanto professora, e eu tenho alguns ex-alunos aí, né, que eu estou vendo, aí eu sempre comento, né, que a gente não precisa fazer de cada aula um show. Então, vou fazer tudo, sempre aula diferente. Porque nem sempre, porque cada aluno tem a sua forma de aprendizagem. Então, a gente tem que tentar mostrar, que é o que tu está colocando, né, Maurício? Tu pode usar para esse conteúdo a metodologia, a tendência de jogos, para esse conteúdo tu pode usar de uma metodologia ativa, então tu pode fazer uma rotação por estações, mas para esse tu vai trabalhar o quadro e giz com exercícios. Então, o professor ele vai ter que ter esse conhecimento da turma, mas o legal é que o professor tenha conhecimento de mais de um tipo de aula que ele possa fazer, de mais de uma metodologia que ele possa usar, e possa fazer experimentações. Pode fazer pequenininha, né?
Porque é um desafio para a gente fazer uma aula diferente. A gente fala muitas vezes, né? Mas na hora que a gente vai fazer, tá aquele frio na barriga, acho que eu não quero mais. E volta para o quadro giz. Então, fazer uma vez, aí, ó, deu certo, mantém, não deu certo, faz de uma outra forma. Então, a ideia é a gente sempre tentar mudar para conseguir o maior número de alunos aprendendo a matemática. Pelo menos isso é o que eu penso, né? E a ideia desse curso de especialização é exatamente trazer isso, tentar trazer a ideia, desacomodar vocês, né? E tentar fazer a matemática de uma forma diferente. Não sei se a Elis chegou a trabalhar já com estágio na licenciatura, acho que já também ou não? Sim, direto. Então, assim, nós temos um problema que eu vejo assim, o aluno chega lá no estágio 1, que é de observação, e o estágio 3, que é de observação, um no ensino fundamental e um no médio. Bom, aí a pergunta é, qual é a expectativa? Eu quero fazer isso, eu vou aplicar jogos, vou fazer teoria de erros, resolução de problemas, fazer uma metodologia ativa. Que legal, vai descobrir a América. Aí chega no estágio 2, que é do ensino fundamental, ou no estágio 4, que é do ensino médio, o que eles fazem? Eles nada. Praticamente só quadrigiz. Isso é algo que eu comento também, a questão de que o estágio é um momento de experimentação, até porque eles não estão sozinhos, né? Eles têm a gente quanto professor da instituição e o professor da escola também. Pessoas que já têm mais experiência do que o estagiário. Então, a ideia é que consiga aproveitar essas experiências. Mas eu acho que o frio na barriga às vezes é tão grande que a gente acaba desistindo, né? E vai para o quadrigiz igual. E aí a gente coloca assim para eles aqui, por exemplo, aqui em Alegrete, na licenciatura, a gente coloca assim, bom, vocês têm que aplicar uma aula diferenciada. A gente obriga eles a fazer pelo menos uma. Quer fazer 2, 3, são 24 horas de estágio, 25, agora não me lembro, mais de cabeça, mas eu acho que é 24. Então, eles têm que... É 25. É o mesmo PPC, a carga horária. É 25. Eles têm que fazer, pelo menos, uma aula lá, seja 2 horas aula, né, de uma atividade diferenciada. Professor, não deu certo. Perfeito. A vida é feita de desafios. Não deu certo para essa turma, mas para outra turma pode dar. Vocês aqui, nós somos entre 80 e 82 pessoas. Ninguém é igual a ninguém aqui. Cada um vai pensar de uma forma, vai fazer de uma forma. Pode falar, Lana. Só para complementar, né? Falando nessa parte de metodologia ativa, eu trabalhei com plano de aula diferenciado no 6º ano, né? Para a gente desmistificar a matemática, que eles vêm com aquela coisa, nossa, né? Eles já vêm esperando horrores no 6º. E em uma das turmas que eu trabalhei, não deu certo. Foi assim um caos, eu usei a lousa digital, usei vídeo. Numa das turmas eles conversaram, produziram, aprenderam, mas tem uma das minhas turmas de 6º ano que eu tenho percebido que seja numa aula em dupla, seja em grupo, seja no laboratório, não rende a aula. Eles não aprendem, eles não conseguem prestar atenção na aula, por mais diferente que seja, porque daí eles se envolvem na conversa ou em qualquer outra coisa. Então, para mim, aquela aula era perfeita, né? Fiquei um tempão planejando, deu super certo num 6º. Fiz em 2 períodos, bem tranquilo. Depois eles me pediram para ir de novo. E no outro eu levei 5 períodos e não consegui concluir. Né? Tinha que criar um problema dentro daquele tema, estudar. Eles não conseguiram. Eu tive que finalizar na sala de aula, em fileira, porque em grupo, no laboratório, não teve jeito deles conseguirem fazer. Então, bem isso, assim, né? Então, exatamente. Quanto tempo tu levou para planejar para uma turma deu certo e para outra não? Então, essa metodologia para essa turma de 6º ano, tu não vai repetir porque tu sabe que não vai dar certo. Tu vai ter que pensar numa outra, né, para ver se vai dar certo, se tu for tentar exatamente isso.
O Luiz Alberto, depois eu acho que a Gilene Barbosa. Uhum. Giliene. É só para complementar o que a professora Alana falou, né, que é essa questão, nem sempre vai funcionar com todas as turmas, porém, é importante trabalhar. Por exemplo, eu combinei com meus alunos, eu também pego os sextos anos, e tem uma turma também que é bem complicada, geralmente tem uma turma que é complicada. Só que o trabalho diferenciado que eu fiz com algumas turmas, a importância do feedback, né? Você mostrou lá, fez uma aula mais expositiva, às vezes pede um feedback. Você fez uma aula mais interativa com jogos, você pede um feedback. E aí, como foi? Vocês gostaram? Podemos combinar tal dia trabalhar assim? Por exemplo, eu costumo trabalhar na quinta-feira, que eu pego todas as turmas só com horário. É aquele tempo que não dá para fazer quase nada. Eu uso jogos para eles, né? Dominó, Uno, matemático, jogo da memória, trabalhando e peço para depois eles fazerem um feedback e criar uma situação polêmica, como a professora fez. E algumas turmas, infelizmente, eu uso a metodologia da dona Anitta, que é a minha mãe, né? E aí, rapaz! E assim, que eu trabalho com eles às vezes também com suborno. Ó, enquanto vocês estão conversando, eu estou escrevendo. Então vai ser 3, 4 quadros. Enquanto está falando, eu estou conversando. Eles, cala a boca, o professor não vai parar, não. Então são coisas que você vai criando com o estudante, entende? Até eles se acostumarem. Porque, por exemplo, sexto ano é uma nova etapa, né? Estão vindo do quinto ano, acostumados a brincar, a correr. Então, eles ainda estão agitados. Então, é assim, é você procurar meio. Vai demorar um pouco, às vezes lá no meio do ano você consegue, mas é importante estar sempre fazendo esse trabalho com eles, só para complementar mesmo. E esse retorno é importante, até para ver se eles gostaram, não gostaram, para tu ir adiante, né? Bom, não gostaram. Tá, quem não gostou? Um aluno? Não, a maioria achou que não foi legal. Então tá, vamos tentar uma outra maneira, fazer isso desacomodar. A gente tem que se desacomodar, né? Desapegar desse ensino tradicional. A Giliene queria falar, não sei se desistiu. Não tem nenhuma mãozinha levantada. Bom, então vamos lá, dando seguimento aí. Ela colocou que tocou sem querer. Eu abri aqui as mensagens. E o Cassiano fez um comentário em relação ao estágio, que também isso é algo que também apresenta, né? De que, às vezes, o professor que é regente da turma, onde os estagiários vão, ele não estimula, ou até desestimula a usar de metodologias diferentes, né? De trazer atividades diferenciadas para a sala de aula. E, de repente, envolve a questão da prática até do próprio professor, né? Porque se o estagiário desacomodar a turma, o que vai acontecer? Esse professor vai sobrar para ele. Isso. Eu falo assim, gente, se chama política da boa vizinhança. Bom, eu estou entrando numa escola que não é não é o meu chão, digamos, né? Estou pedindo licença para entrar na casa de uma outra pessoa. O que tu faz? Tu vai seguir as maneiras que essa pessoa trabalha, né? Que eu digo para os estagiários. Bom, agora eu não estou com estagiário, né? Mas eu dizia para eles assim: bom, vocês vão assistir tantas horas de observação, ver como é que é a aula da professora. Ah, professor, eu quero trabalhar com jogos, não sei o quê. Tá, então antes de qualquer coisa, tu pergunta para a professora: professor, eu posso trabalhar com jogos lá de equações do primeiro grau? Se a professora diz, não, que legal, ok. Tem professores que se envolvem no estágio, né, junto com o estagiário dentro da escola. E tem professores que simplesmente deixam o estagiário ali e só voltam no último dia para pegar a turma de volta. Tem. Tem tudo que é tipo de professor, né? Então, assim, que eu sempre digo, a política da boa vizinhança. Está entrando na casa dos outros, pergunta para evitar constrangimentos. Que é exatamente isso que a Elis falou. Tu vai desacomodar uma situação que a professora é tradicional, não gosta de mudar a sua aula e não vai mudar a sua aula. Aí os alunos experimentam uma coisa que eles gostam, eles vão cobrar de quem depois? Da professora que vai pegar a turma de volta.
E aí a professora fica chateada e depois não quer mais ceder a turma para estagiário. Por isso que eu sempre digo, política da boa vizinhança. Valdirene. Depois o Douglas. Eu acho assim, essa questão das metodologias ativas, nesse momento, principalmente atual, que nós nos encontramos, elas são de extrema importância, até porque nós estamos encontrando dentro de sala de aula muitos problemas de aprendizagem, né? A gente está num momento que assim, vem crescendo muito, né? Casos de autismo, né? E vários outros problemas de forma geral, né? Que afetam ali no momento do aluno estar entendendo. E a gente percebe que cada aluno, como o professor mesmo já disse, aprende de uma forma, né? Então, nós temos, assim, crianças com problemas de aprendizagem. Hoje, eu estou ministrando aula no primeiro ano do fundamental, né? Estão sendo alfabetizados. E eu tenho, assim, alunos, assim, muito inteligentes, mas quando nós entramos nessa linha daquele ensino mais metódico, né? Tipo, vamos seguir na apostila, vamos fazer os exercícios, a gente vê que eles têm dificuldade, né? Mas a gente vê que eles são muito inteligentes, muito espertos. Então, existe, assim, é muito importante mudar realmente, sempre que puder, a metodologia, trazendo jogos, trazendo outras coisas para o dia a dia, para que a gente possa estar observando a forma como cada um ali entende melhor, né, a matéria, o conteúdo, né? Eu acho muito importante mesmo essa questão das metodologias ativas, principalmente nesse sentido. Exatamente. Tem mais alguém ali que quer falar? Complementar? Boa noite, foi o Douglas. Douglas. Eu sou do interior do Rio, tá? Bem longe aí de vocês. Mas essa ideia do estágio aconteceu comigo. A professora do estágio pediu que a gente fizesse um produto educacional envolvendo tecnologia e que aplicasse isso na aula. Só que o meu professor do estágio não deixou eu usar de jeito nenhum. Eu falei assim, mas e agora? O que eu faço? Gente, eu tive que ir para uma sala e tirar foto sozinho comigo mesmo, porém com a foto lá do produto educacional, porque ele não deixou e eu tinha que apresentar em relatório. Então, assim, essas dificuldades também eu passei no estágio, mas eu quero falar também sobre a minha instituição ao qual me formei. Eu também me formei no IFE, né? Aqui a gente chama de IFE Fluminense, e a licenciatura ela é extremamente rigorosa nesse contexto. A gente tem um laboratório de ensino e aprendizagem matemática que dura um período e meio, com 3 linhas de pesquisa. E essas 3 aulas que são planejadas durante esse 1 ano e meio, tem que ter, no mínimo, uma tecnologia envolvida, uma aula dinâmica, utilização de régua e compasso em quadro. Eles exigem da gente. Nossas aulas não podem ser simples. É um projeto muito lindo da nossa instituição. E, além disso, na grade curricular, a gente tem tecnologias 1 e 2. Uma acontece no começo do período, que a gente aprende a mexer no GeoGebra, né, esses conceitos mais básicos, e o outro é lá no final do período, aonde a gente começa também a mexer com instrumentos um pouco mais densos, né, para uma matemática um pouco mais avançada. Então, assim, nossa instituição ela carrega muito dessa característica. Uma aula inovadora. Não tem lá. Lá eles não aceitam. A gente fazia um plano de aula comum. Eu lembro da minha professora de didática, ela pintava com a gente se a gente fizesse um plano de aula seco. Quadro e caneta não existe. Pode inventar qualquer outra coisa. Que legal. Não, exatamente isso. Só que aconteceu contigo. Tu barrou, o professor te barrou. Né? Porque ele acabou não deixando tu aplicar. Isso aí entristece, né? Porque tu tá toda a vontade de aprender. Os alunos, é uma coisa legal para os alunos. Como tu diz, quanto tempo tu gastou planejando aquilo para chegar lá na hora e não aplicar? Ele estava falando sobre funções trigonométricas. Gente, como que seria lindo os alunos ver deformando, né? Aumentando a amplitude de um software. Ele só fazia no quadro. E as construções das funções eram o mesmo padrão, porque ele não conseguia manipular aquilo, né, de uma forma lúdica. Sim.
E ele não deixou usar. Eu fiquei tipo assim, poxa, eu queria tanto mostrar para eles, né? Como que acontece. Brincadeira. Aline? Ou levantou sem querer, eu não abri o microfone. Então, qualquer coisa, pode falar. Não, realmente são desafios que a gente acaba passando durante a nossa vida acadêmica e depois, né, de formado também, né? Então, aí nós temos agora a parte do ensino de matemática com metodologias ativas, né? Então, se o ensino está baseado em metodologias ativas, os alunos exploram conceitos matemáticos por meio de resolução de problemas, projetos e investigações. Essa abordagem pode estimular o quê? O pensamento crítico, a criatividade, a autonomia, tornando o aprendizado mais significativo. Ele vai se tornar e o professor vai ser o mediador, na realidade, né? Ele vai ser o protagonista do seu conhecimento. O professor só vai indicar o caminho para ele poder ir. E aí vem como é que os alunos geralmente aprendem, né? Não existe nenhum aluno igual na aprendizagem. Cada um vai aprender de uma forma. Alguns são muito visuais, outros só escutando. Ok, outros são sinestésicos. Precisam de tocar, de sentir, de ver. Eu, particularmente, eu sou um aluno muito visual, eu tenho que enxergar, né? Eu tenho que desenhar, esboçar. Né? Então, cada um tem uma característica. E com a tecnologia, agora é possível diversificar a estratégia e oferecer recursos adaptáveis a cada necessidade, promovendo uma aprendizagem mais eficaz. Eu gosto muito de usar o GeoGebra nas minhas aulas, que eu acho assim, uma aula que eu acho assim complicada de fazer no quadro, gráficos da função seno e cosseno. Tu coloca no GeoGebra ali os parâmetros A, B, C, D e K, né? Daí tu coloca A mais B, seno de KX mais D. O que acontece quando eu mexo com o parâmetro A? O que acontece quando eu mexo no parâmetro B? E assim tu vai fazendo dinamicamente, né? Uma sequência de questionamentos, eles vão preenchendo e vão descobrindo o que acontece. E aí eu gosto muito, aí eu já vou dar um spoiler, que depois eu vou trazer lá na disciplina de novo, essa pirâmide de aprendizagem. Olha só, o nosso método de aprendizagem, digamos assim, do meu ensino, acredito muito de vocês, sempre foi o método passivo. Aquele método que o professor falava, passava exercício, vocês resolviam, faziam prova e vida que segue. Tranquilo. Então, assim, só ler, tu aprende 10%. Se tu ler e escrever, tu aprende 20%. Ler, escrever, observar, ver e ouvir, no máximo, de todo o conhecimento ali que o professor está tentando passar ali no quadro, tu vai conseguir 50%. Agora, se tu discutir, praticar e ensinar, nossa, gente, aí vocês estão indo para o método de aprendizagem ativo. Porque daí tu nunca mais vai esquecer. Eu falo para os meus alunos, professor, onde é que está o erro dessa questão? Tá, mas tu já pensou em revisar a questão e ver, tentar achar o erro? Porque eu, assim, eu achava assim, o professor bem carrasco, assim, bem duro. O professor não dá a resposta, eu que tenho que achar o erro. Gente, mas eu estava em casa estudando e não tinha o professor para me ajudar, eu tinha que achar o erro. Eu sabia o gabarito, digamos que o gabarito tivesse certo, né? Também tem isso. Às vezes o próprio gabarito do livro está errado. Mas se o gabarito está certo e eu fiz o exercício e achei errado, eu tenho que achar meu erro. E o meu aprendizado era o quê? Se eu conseguisse achar o erro, eu nunca mais cometia aquele erro. E o que os nossos alunos querem muitas vezes hoje? O imediatismo. Professor, onde é que está o erro? Aí o professor vai dizer, está aqui.
Próximo exercício, ele comete o mesmo erro. Ele errou o sinal na questão anterior e continuou errando o sinal na questão posterior. Então, isso aí que a gente tem que mudar. Tentar fazer com que esse aluno se envolva na parte do aprendizado dele também. Né? Só que como, acho que foi a Aline que falou, né? Nem todo mundo, acho que foi ela que aplicou na sala de aula também, no 6º ano. Desculpa se não foi ela. Acho que foi a Alana. Alana, não é a Aline, Alana. Então, assim, nem tudo sempre vai dar certo. A gente sempre bola uma aula para dar certo. Gente, quantas aulas eu saí frustrado. Gente, planejei uma aula que ia ser, estourar ali, os alunos iam amar. Gente, eu saí da aula assim, arrasado. Não deu certo, saiu tudo errado do que eu planejei. Era para ter trabalhado 2 períodos, eu vou levar 5 e talvez nem consiga terminar o conteúdo. Então, assim, acontece, né? Infelizmente acontece. Então, assim, isso aqui é importante, principalmente, sempre bato na tecla, do discutir, do praticar e do ensinar. E a metodologia ativa tem isso. Depois a gente vai estudar mais lá adiante, na disciplina. Então, por que a metodologia ativa muitas vezes é eficaz no ensino? Eu não vou dizer que é 100% eficaz, porque, como eu disse, cada um aprende de uma forma. Por quê? Ela estimula o aluno a discutir com os outros alunos, discussão de forma organizada. Ele pratica aquilo ali na sala de aula e ele ensina o colega. Eu vou tentar trazer alguns exemplos de metodologias ativas que a gente pode aplicar tranquilamente na sala de aula. Inclusive, umas que eu já utilizei também, alguns exemplos. Tentar fazer o mais prático possível também essa disciplina. Deixa eu achar aqui o próximo. E aí, quais são os desafios da escola no século XXI? Nós temos o avanço das tecnologias, e os professores enfrentam o desafio de se adaptar às novas ferramentas digitais e tornar suas aulas mais dinâmicas. Aqui tem um quê ainda. A educação precisa evoluir. Deixa eu conectar aqui o meu carregador antes que eu caia. Deu. Resolvido aqui. Deu. Então, a educação precisa evoluir para acompanhar as transformações sociais e preparar os alunos para um mundo cada vez mais digital. Acho que é o próximo. Não. Aqui nós temos um ponto-chave. Nós temos que preparar. Nós temos o avanço tecnológico. O avanço tecnológico. E aí eu pergunto, nós estamos preparados para esse avanço tecnológico? O que vocês acham? Vocês se sentem preparados? Eu não me sinto. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não me sinto. E todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Se vocês não querem, mas o senhor sabe um monte. Como na época da pandemia. Mas um colega digo assim, mas sabe muita coisa de trabalhar assim, trabalhar assado. Só que aquela coisa que eu fui aprendendo o que eu precisava. Bom, eu preciso, nesse momento, disso aqui. Então, eu me apropriava desse conhecimento para poder aplicar. E aí, o que vocês acham? Vocês estariam preparados para o uso das tecnologias? Vocês foram preparados na graduação para o uso das tecnologias? Eu tive pinceladas muito sutis na graduação, quase nada. Depois, no mestrado, já também foi sutil, mas um pouco mais. Doutorado, já apliquei mais de tecnologias, para aprender, para entender, para tentar fazer alguma coisa diferente. Aline? Só antes da Aline, o pessoal está colocando aqui que não foram preparados para.
Eu estava achando que era o próximo slide que tinha uma coisa ali que tu já sabe o que é do nativo digital, que acho que a gente vai falar depois. Luiz Alberto? Desculpa, eu falo demais às vezes. Não tem, mas qual é a temática hoje? Roda de conversa. Para conversar. Porque tem uns outros colegas para participar. Assim, eu me acho preparado justamente por causa da formação continuada, né? Que aqui em Brasília nós temos um polo que oferece uma formação continuada para professores. Eu fiz robótica e também fiz um pouco de programação, já porque eu gosto dessa área de tecnologia. Então, assim, eu procuro sempre estar fazendo alguns cursos, compro alguns também tecnologia, assim, eu fiz robótica, mexi com Arduino, que é um assunto interessante para trabalhar na escola, assim, na Feira de Ciências, né? Também, pensamento computacional. Isso, pensamento computacional. Fiz também uma pós em Libras, porque a gente vai entrar na área de educação, a gente vai gostando das coisas que vão aparecendo, até porque não dá para decidir o que você quer. Você vai. Então, a tecnologia ela já é uma verdade em nossas vidas. Eu assisti uma palestra que o professor falou, essa questão que o senhor falou agora, que é a questão de medo da tecnologia. Hoje você não pode ter medo dela porque ela é uma verdade na tua vida. Hoje sua vida toda está na sua mão, que é seu celular, né? Praticamente você faz tudo por ele. Então, devemos estar preparados para isso. Aí entra a importância da formação continuada, você não parar na graduação, mas sim buscar outros meios de se atualizar, né? Só isso mesmo. Exatamente. Mais alguém quer falar? Maurício, eu vi que a Aline colocou aqui que ela não está conseguindo, então o microfone está funcionando, o Ederson também. Aí eu acho que dá para escrever aqui no chat. Dá para escrever no chat que a gente vai ler. O Cassiano tinha feito um comentário antes, eu vou trazer aqui, que ele fala que um desafio que continua sendo bem relevante para a gente quanto profissional é que estamos entre profissões que muitas pessoas que não conhecem o que é ensino acham que as IAs podem substituir os professores. Então, a questão da gente utilizar da inteligência artificial. A Aline colocou, mas tenho sérios problemas na prática, pois a escola pública que trabalho não tem estrutura adequada. Por exemplo, fiz o curso de robótica para trabalhar com Arduino e ficou no papel. Outra situação, na escola às vezes tem internet ou não. Exatamente. É isso que eu ia falar, que o desafio seria a escola. A escola ideal... Aqui, ó. Aí o César colocou, segura um pouquinho mais. Estou preparado para o hoje, mas como amanhã é novo, ainda não estou completamente preparado, em relação a estar preparado ou não, que é estar sempre modificando, né? E aí aqui a Andréia pôs que estou em constante formação, mas não estou preparada para tecnologias, muda rápido. E também não me sinto preparada para essa criança e adolescente desse novo tempo, que o Maurício vai fazer um comentário daqui a pouco. Estou inscrita também no projeto Matemática para Adolescentes. Tá, agora, por favor, comente ali. Gente, por favor, a gente fala da escola ideal. A gente tá, exatamente esse é o ponto. A gente está falando de uma escola ideal, onde tem internet, onde tem alunos que participam. Agora, a escola ideal. A escola real é o quê? Acho que a Aline colocou. É exatamente esse o ponto nevrálgico da coisa. Exatamente isso. Eu vou na escola e não acha que a escola a pública lá, de periferia. Não. Nós, dentro do próprio instituto, né, Liz, também sofre. A gente prepara uma aula de uso de tecnologia, chega lá no laboratório, o que acontece? Não tem internet. Sei lá, aconteceu um problema lá na rede, não tem internet. O que a gente faz? Plano B. Eu sempre digo para os meus alunos, prepara o plano A, prepara o plano B. Plano A, se conseguir resolver assim. Se não conseguir, plano B. Que eu disse para eles hoje, se faltasse luz, eu tinha meu plano B. Eu ia ter que me mudar de casa, mas eu não ia deixar vocês na mão. Então, sempre tem que ter um plano B. E isso aí realmente é um problema. Só que eu digo o seguinte, tecnologias digitais
como é que eu vou dizer para você assim? Não necessariamente eu vou conseguir trabalhar em todas as escolas, porque às vezes eu não vou ter computador, eu não vou ter internet, mas a gente pode trabalhar outras tecnologias. Por exemplo, em vez de trabalhar tecnologias digitais, trabalha tecnologia de informação e comunicação. Trabalha com um jogo, que não um jogo analógico, digamos assim, sei lá, um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, o Uno matemático. O Uno matemático é uma metodologia de jogos, ok, né? Tu não precisa da internet. E outra coisa também, agora pegando o gancho que falou, que às vezes eu já vi sala de professores, mas o professor tal lá quer inovar muito nas suas aulas. Nós temos que falar para ele para diminuir um pouco a inovação, porque os alunos começaram a me cobrar também que querem uma aula daquele jeito. Ou seja, a nossa aula, por ser boa, digamos assim, que os alunos gostem, desacomoda aqueles que não querem. Isso é um problema também que a gente enfrenta nas escolas, né? Mas realmente a escola, nós temos que ponderar duas coisas: a escola ideal e a escola que temos. Isso é importante. Então, assim, agora vou tentar não esquecer esse detalhezinho que a Aline falou, que realmente eu vou apresentar ali metodologias ativas, alguns materiais, e a maioria realmente usa essa parte de informática, né? De software, tecnologias digitais mesmo, né? E eu vou tentar trazer outras que não necessariamente sejam digitais, para mostrar que dá para fazer de alguma outra forma. Só mais alguns comentários, daqui a pouquinho nós já vamos terminar, mas antes, o pessoal está escrevendo aqui, né? Uma coisa que a Aline trouxe, o Cassiano e mais... Não, a Aline mais 2 colegas depois, na questão da diversidade de alunos, né? E a gente tem os alunos com algumas necessidades educacionais, e aí quando tu vai pensar a tua aula, tu também precisa pensar nessas formas diferentes de aprender e aí como ensinar esses diferentes alunos. E aí o pessoal já está se adiantando na questão dos alunos nativos digitais, né? O Cassiano botou. Dizemos que os alunos são nativos digitais, mas as escolas são, na maioria, analógicas. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Tá, da inclusão, o pessoal falou, dos alunos, né? Muitas vezes, então a gente pensa uma aula e quando vê, não tem do outro lado, né? O aluno acaba não estando afim, vamos dizer assim, de estar ali, e aí a nossa aula foi tão planejada e não conseguimos colocar em prática. Aí, então a Sinara corrobora com isso, ela coloca que o currículo escolar, de um modo geral, não está preparado para a inovação, e o Leonardo fez uma pergunta aqui. Ele colocou: a recente proibição dos celulares em escolas não se caracteriza como uma forma de limitar a inserção das TDICs na educação, sendo que os smartphones também podem ser englobados no conceito de TDIC. Não, ok, eles são englobados. Então, assim, por exemplo, a nossa instituição, se a gente for utilizar o celular de forma educacional, a gente pode utilizar o celular na sala de aula. Só que eu acho que o que aconteceu? Primeiro que não houve uma discussão muito ampla do proíbe ou não proíbe. Simplesmente veio de cima para baixo, vamos proibir, deu. Todo o Brasil está proibido. Eu acho, do meu ponto de vista, um retrocesso, né? Eu sou professor, né? E eu digo para os meus alunos: agora é o momento de prestar atenção na minha aula, largar o celular. E às vezes eu uso, eu preciso, sei lá, do GeoGebra, do celular, calculadora científica pelo celular. Eu uso o celular na minha aula de forma educacional, né? Então, assim, é complicado. Tá, claro, isso eu estou falando do ensino superior, né, gente? Agora, na educação básica, também dá para ser utilizado de forma educacional, mas é complicado. É que nem o chat GPT. São 2 discussões, a gente vai falar a noite inteira e não vai chegar no fim. Tá. E aí, rapidinho aqui,
nós temos os nativos digitais, que eu dei uma puladinha ali para a gente falar, que são os jovens que cresceram em um mundo digital, possuem facilidade com tecnologia, preferem informações rápidas e aprendem melhor por meio da multimídia e interação. E a gente, eu digo incluindo eu me sinto um imigrante digital. Adultos que precisam adaptar-se ao mundo digital, têm um aprendizado mais linear e podem encontrar dificuldades na utilização de novas tecnologias. Eu tenho várias dificuldades, né? Eu passo muito tempo pesquisando para poder trabalhar com os alunos, porque eu não tenho essa facilidade. E aí eu entro no outro ponto da coisa. Os alunos nativos digitais, quando tu pede para mexer no GeoGebra, pede para mexer no Word, eles não sabem mexer. Eles sabem mexer no Facebook, Instagram, acho que agora não sei se o X caiu, né? Não tem mais o Twitter, que era o antigo atual X, né? Que acho que foi bloqueado. Redes sociais, enfim, redes sociais, WhatsApp. O que vocês perguntarem de rede social, WhatsApp, eles sabem tudo. Agora, tu saiu daquilo ali, não sabe. Mas eles têm essa facilidade de aprender rapidamente as coisas, de se inteirar dessas informações. Bom, pessoal, pelo adiantado da hora, se mais alguém quer colaborar, vamos lá, senão a gente vai indo para os finalmente, né, Elis? Deixa eu aproveitar, que eu vi que o pessoal aqui nas mensagens está comentando em relação aos grupos de WhatsApp dos polos. Nós enviamos para cada um dos polos a lista dos alunos e os seus contatos, tá? Só que, de repente, algum dos polos não criou o grupo ainda, um polo me pediu novamente para eu enviar para ela, né? Então, eu vou enviar novamente para os polos. Eu acho que essa semana ainda o pessoal vai organizar. Essa semana não, na próxima semana, porque hoje é quinta-feira, né? O pessoal vai organizar esses grupos com vocês. O que aconteceu? Um polo ou outro, eles têm por hábito fazer isso. Outros não, mas de repente agora, com a solicitação de vocês, todos eles façam, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, que eu até anotei para não esquecer, que eu vou enviar, então, um tutorial para que vocês possam entrar no Moodle, e aí vocês entrem, aí vocês vão colocar o CPF de vocês, como senha, trocar, @2025, e ele vai solicitar para vocês, que todos têm a mesma senha, que vocês troquem a senha. Aí vocês troquem por uma senha que para vocês seja de vocês. Fácil. Né? Fácil, isso. Fácil. Tá? E anotem essa senha para não esquecer. É bem importante isso, tá? E aí, então, esse tutorial eu vou enviar. Amanhã mesmo eu já envio para vocês e vocês começam a fazer entrar no Moodle, né? E queremos também contar, né, Maurício, que as aulas de vocês vão começar no dia 14. Acho que é importante a gente colocar isso para vocês, que vocês já saibam. Então, até lá, vocês vão ter que estar já usando do Moodle, por isso que eu estou dizendo que eu vou mandar o tutorial logo, para que vocês possam começar a aula com o professor Maurício, então. Tá? No dia 14 de abril, começam as aulas, realmente. A gente demorou um pouquinho para começar, várias pessoas mandaram e-mail, né, perguntando quando vai ser, mas é porque nós estávamos nesse processo que é mais burocrático, né, a escolha dos professores formadores, da equipe de apoio, que a professora Thais havia colocado. Então, agora a gente conseguiu, pelo menos no finalzinho do mês, fazer a nossa aula inaugural, e aí em abril começam as aulas de vocês mesmo. Deixar bem claro, né, Elias? Esse curso não nasceu semana passada, esse curso... Tá, muito tempo até chegar na execução, que é a aula de hoje, o que, uns 2 anos? 23, 24, no 24, quando a gente realmente sentou para botar no papel o desejo, que já era bem de antes, sim, né? Quem nos conhece sabe que a gente já tinha um tempo que a gente pensava em fazer algo desse tipo. E aí, depois, a gente está desde novembro nessa organização. Intensamente, né? Intensamente, sim, desde intensamente. novembro.
aí coloca o pessoal no Sisuab, aí coloca o pessoal agora no Moodle. O Cigar, vocês estão, como eu disse, né, estão lá cadastrados, mas ainda não estão matriculados, então logo vocês vão ter a matrícula, aí vocês vão poder fazer o acesso. Então, tem várias coisas que funcionam junto ou que precisam para que o curso funcione e que a gente tem que dar andamento nelas primeiro, né? Então, por isso que demorou um pouquinho, mas não foi exatamente no começo do mês, mas no final do mês a gente conseguiu. Pelo menos foi no mês de março, como nós havíamos dito. Bem tranquilo. Bom, pessoal, então, assim, eu queria muito, muito agradecer vocês pela paciência, pela participação. Quero ver todo esse povo lá nas metodologias ativas, trocando uma ideia. Vocês vão gostar. E aí a gente vai se encontrar, a princípio, umas 2 vezes ainda, síncrono, por essa plataforma mesmo. A gente daí vai... A ideia é exatamente fazer isso lá na disciplina, fazer uma roda de conversa. Conversar vocês com essa parte de tecnologias. Explanar como é que se faz tal coisa, vocês já trazem suas dúvidas. Tati não pode fazer assim, pode fazer assado. Fazer essa troca de experiência com vocês. Né? Como eu digo assim, eu não sei tudo, gente. Pelo contrário, eu adoro desafios, porque a gente sempre está aprendendo coisas novas. Né? Isso que eu acho legal da docência. Então, meu muito obrigado mesmo por essa noite maravilhosa. Tá? E agora eu passo a palavra para a Elis. Eu acho que eu faço minhas palavras do Maurício. Foi um prazer mesmo, pessoal. Apesar de a gente não ter conseguido ouvir a todos, né? Mas foi um prazer poder recebê-los. A gente viu, e quando vocês foram se inscrevendo, eu já estava acompanhando, que tem como eu acredito, Maurício, que praticamente todos os estados a gente tem algum aluno, né? Então, pelo que eu vi, sim. A gente tem gente participando, isso para nós é muito legal, e o que a UAB nos proporciona, né? A gente poder ter esse contato, os sotaques diferentes, então, quando o pessoal falava, a gente percebia a forma da fala diferente da nossa, e isso é muito jóia. Gente, muito obrigada por terem ficado conosco 1h30, praticamente vai fechar 1h30 agora, fechou, conosco nesse momento. E, como eu disse, fiquem à vontade para entrar em contato, a gente está à disposição, pode ser pelo e-mail, pode ser por WhatsApp, a gente vai conversando. Na verdade, nesse momento, o meu meio de conversa com vocês melhor é o e-mail. Só o Zan levantou a mão, não, já baixou, tá. Mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa? Bom, então nós vamos terminar por agora esse nosso encontro. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana, resto de semana, e vamos conversando, tá? Dia 14 começa as aulas de vocês então, tá, gente? Vou parar a gravação aqui.